E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudarmos circunferência. Se liga, dando continuidade à aula anterior, vamos fazer agora dois exemplos interessantes sobre posições relativas entre reta e circunferência, tá? Se liga, na aula passada a gente viu as três possibilidades de posição relativa entre uma reta e uma circunferência, que são a reta a ser secante, ou seja, interceptar a circunferência em dois pontos, a reta a ser tangente à circunferência, ou seja, interceptá-la ou tocá-la em apenas um ponto, e a reta a ser externa à circunferência, ou seja, não interceptar a circunferência. Se liga, primeiro exemplo, determine o comprimento da corda determinada, formada pela interseção da reta de equação x mais y menos 1 igual a zero com a circunferência de equação x² mais y² mais 2x mais 2y menos 3 igual a zero. Beleza? Bom, como vimos na aula passada, a gente pode determinar a posição relativa da reta e da circunferência se pensarmos na distância entre o seu centro e a reta. Tá? Se essa distância for igual ao raio, significa que ela é tangente. Se for maior do que o raio, ela é externa. Se for menor do que o raio, ela é secante. Mas nesse caso aqui, não me interessa saber a posição. Eu basicamente já sei a posição. Por que eu já sei? Se eu estou dizendo que quando essa reta interceptar a circunferência formará uma corda, significa que ela interceptará a circunferência em dois pontos. Porque uma corda na circunferência é formada pela ligação de dois pontos. Então aqui existe a seguinte situação. Eu não vou marcar no plano cartesiano, mas você pode fazer isso. Basta digitar a equação da circunferência, por exemplo, no GeoGebra, e a equação da reta e ver perfeitamente o posicionamento desses entes geométricos no plano cartesiano. Se liga. Aqui eu só vou simular a situação. Então, digamos que eu teria isso. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B e aqui o centro da circunferência. O que eu estou querendo nesse tipo de questão? Aqui a minha reta R, tá? Interceptando. O que eu quero nessa questão? Eu quero simplesmente que você me determine o comprimento dessa corda. Uma corda na circunferência é um segmento que liga dois pontos da circunferência, tá? Se liga. Então eu já sei que essa reta ela é secante à circunferência. E aí, Celso, o que é que eu faço? Bom, o que me interessa mesmo é saber quais são esses dois pontos. Se inclusive descobri-los, quando descobri-los, é só calcular a distância entre eles para ter o comprimento da corda. Beleza? Bom, como é que eu descubro esses dois pontos? Na aula passada vimos também que se eu fizer a interseção entre a equação da reta e a equação da circunferência, eu posso obter esses dois pontos. Tá? Porque a interseção é o ponto que tem em comum. Quando eu intercepto a reta na circunferência, aqui eu tenho dois pontos em comum. Na hora que eu estiver calculando, vai dar uma equação de segundo grau, foi o último exemplo que vimos. E o delta possivelmente será o que aqui? Positivo. E aí gerará dois pontos. Se for negativo, não gera pontos, então a reta é externa. Se fosse igual a zero, delta, vamos chegar nessa parte de novo. Olha só, se for igual a zero, vai dar um ponto só. E aí a reta é tangente. Mas olha só. Então, vamos achar a interseção entre a reta e a circunferência. Inclusive, esse processo ele já me diz se ela é secante, se ela é tangente ou se ela é externa, tá? E já descobre os pontos se houver de interseção. X² mais y² mais 2x mais 2y menos 3 igual a zero. Vamos fazer? Então, aqui é um sistema de equações, eu não vou fazer pelo método da soma, porque é trabalhoso aqui, quase que não dá. Daí o que, é que eu faço? Eu vou fazer a substituição. Eu vou isolar uma variável na equação da reta, que é a equação de primeiro grau, e jogar na outra. Aqui tanto faz, porque é preferível que você isole a variável com coeficiente igual a 1. Nesse caso, ou x ou y tem coeficiente igual a 1. Então, eu vou isolar, por exemplo, y. Y será 1 menos x.
Aí, substituindo na segunda equação, eu terei x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes 1 menos x menos 3 igual a 0. Isso implica x ao quadrado mais produto notável 1 menos 2x mais x ao quadrado mais 2x mais 2 menos 2x menos 3 igual a 0. Isso implica 2x mais 2x, perdão, x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado. Esse menos 2x pode ir embora com esse, sobra menos 2x. Correto? Isso mesmo. 1 mais 2, 3. Menos 3 vai embora. Ótimo. Igual a 0. Bem simples, aqui é uma equação do segundo grau. Se você calcular o delta, verá que o delta será positivo, tá? Ou seja, terão duas raízes reais. E aqui eu posso, inclusive, achar essas duas raízes reais, tá? Essa, como é uma equação reduzida do segundo grau, eu vou resolver até sem delta. Pondo 2x em evidência, sobra x ao quadrado menos 1. Ou 2x igual a 0, isso implica que x é 0, tá? Eu posso resolver com delta também, dá no mesmo, tá? As raízes têm que ser as mesmas. Porque aqui, como é uma equação reduzida, né, falta o c, eu posso resolver sem delta. Então, ou essa parcela é 0, ou a parcela de cá, x ao quadrado menos 1 é 0. Dessa parcela, x é igual a mais ou menos 1. Oh, que vergonha, aqui é só x, então aqui é igual a 1. Logo, π. Seria mais ou menos 1 se fosse a equação do terceiro grau, não é o caso, é a equação do segundo grau. Então, as raízes são x igual a 0 e x igual a 1, são os valores de x. Mas, como? Ó, 2 pontos, porque a reta é secante. Se a reta fosse tangente, só teria um ponto em comum. O delta seria 0, tá? Se fosse externa, eu não conseguiria resolver a minha equação de segundo grau em R. Ou seja, o delta seria negativo, se eu for calcular. Então, mas aqui foi positivo, eu acho 2 pontos, porque são os 2 pontos de interseção. Os 2 pontos onde a reta é secante. Então, x é igual a 0 e x é igual a 1. Ainda não são os pontos, são os valores das abscissas. Logo, para x0 implica y é igual a 1, né? Jogando aqui, porque y é 1 menos x. Para x igual a 1 implica y igual a 0. Daí, os pontos são a igual, por exemplo, 0 e 1, e b igual a 1 e 0. Inclusive, eu posso facilmente marcar esses pontos bonitinhos no plano cartesiano, né? E calcular a distância, que é a mesma coisa de calcular com a fórmula direto aqui, mas direto lá, como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 1 em 1. Vai dar raiz de 2. Mas só para verificar, ou só para jogar aqui, na fórmula de ponto a ponto, logo, distância de A até B, que é o tamanho da corda, será raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado mais 0 menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 2 unidades de comprimento, tá? É o comprimento da corda. E acaba a questão. Tudo bem? Bem tranquilinha, bem bonitinha. Achei os 2 pontos e calculei a distância entre eles dois. Ok? Vamos fazer mais um exemplo para a gente reforçar bem a distância de ponto a reta. Ou circunferência, posições relativas entre circunferência e reta. Fica aí. Então, meu povo querido, continuando aqui, vamos para o segundo exemplo.
indica o seguinte: a reta de equação x menos y mais k igual a zero é tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Calcule o valor de k. A circunferência está no seu formato reduzido, é simplesmente fácil pegar o centro dessa circunferência. Se uma reta é tangente a uma circunferência, o que é que significa? Que a distância do centro da circunferência até a reta é exatamente igual ao raio, tá? Só tem um ponto comum e essa distância é igual ao raio, beleza? Então, o centro da circunferência é fácil de observar que é o 0, 0. E o raio dessa circunferência qual é? 9. Ou minto, 3. Como aqui aparece 9, é 3. Aqui, ó, x menos 1a menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, tá? Centro 0, 0. Essa daqui é a circunferência bem tranquila. Daí, a distância entre a reta, que eu vou chamar de R, né? Essa reta eu vou chamar de R, e a circunferência, ou melhor, IC, que é o centro, será dada pelo que? Módulo de jogar o ponto 0, 0 na reta, né? Porque a distância de ponto à reta, eu jogo as coordenadas do ponto na reta. Então, 0 menos 0 mais k, módulo sobre raiz quadrada de quem? 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado. Isso será igual a módulo de k sobre raiz de 2. Essa distância deve ser igual ao que? Ao raio, porque eu estou dizendo que essa reta ela é tangente à circunferência. Se isso ocorre, automaticamente eu terei que módulo de k é igual a 3 raiz de 2. Isso implica, então, que k é igual a mais ou menos 3 raiz de 2. Então, eu achei dois valores para k. Inclusive, essa situação, geometricamente falando, né, vai ser o quê? De uma situação em que teremos duas retas paralelas que são tangentes à circunferência. Então, tenho a circunferência, o centro, e aí eu vou ter uma reta aqui e outra reta aqui, por exemplo. Tá? Uma paralela à outra, porque eu tenho dois valores de k. Os coeficientes angulares ainda vão ser iguais. Aí você esboça, você coloca o valor, ou k é 3 raiz de 2, e aí o posicionamento é mais por aqui, ou k é menos 3 raiz de 2. Pode fazer esse esboço no plano cartesiano e ver a situação, tá? Mas vai ter uma situação dessa, porque eu achei dois valores de k. Aqui acaba a questão, ok? Outra maneira de fazer essa questão é a seguinte: vai que seja difícil de aplicar a fórmula. Outra maneira para fazer essa questão é simplesmente fazendo a interseção. Se eu sei que essa reta e essa circunferência são, uma é tangente à outra, significa que tem um único ponto em comum, uma interseção de um ponto. Logo, quando eu fizer a interseção entre a reta e a circunferência, a resposta só tem que gerar um ponto. Então, fazendo o sistema de equação, englobando as duas equações, ó, isolando um e jogando na outra, por exemplo, aqui, isolando o x, né, escrevendo como k mais y, e substituindo na minha outra equação, o que eu vou ter? K mais y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 9. Desenvolvendo, k ao quadrado mais 2ky mais y ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0. Desenvolvi o produto notável. Isso implica 2y ao quadrado mais 2ky. O que é que não é y? K ao quadrado menos 9. Mais k ao quadrado menos 9 igual a 0. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação de segundo grau na variável y, que para resolver eu teria que achar o valor de k.
Mas suponhamos que eu fosse resolver. Tudo que não é y é número, né? Calculando o delta dessa equação, eu teria b ao quadrado, ou seja, 2k ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Esse é o delta que eu teria como expressão 4k ao quadrado menos 8k ao quadrado, né? Mais 8 vezes 7, 72. Né? 8 vezes 7, 72. Pronto. Isso seria, então, menos 4k ao quadrado mais 72 igual mais 72. Esse é o delta da minha expressão. Só que esse delta, ele depende de k. Eu não sei k, eu estou querendo descobrir k. Olha só. Mas eu sei que ao interceptar essa reta com essa circunferência, ponto de interseção será exatamente o que? Um único ponto. Porque eu já estou falando que essa circunferência ela é tangente à reta. Ou melhor, a reta é tangente à circunferência. Tanto faz. Tá? Então, se ela é tangente, só vai ter um ponto comum. Para ter um ponto comum, quando eu fosse resolver essa equação do segundo grau, forçadamente o meu delta teria que ser quanto? Zero, porque aí vai ter um único ponto em comum. Então eu vou dizer que essa expressão aqui, dependente de k, vou continuar aqui, ó. Essa expressão aqui tem que valer quanto? Zero. Por quê? Porque o delta tem que ser zero na hora que eu resolver o sistema de equação. Então, se isso tem que ser zero, é fácil achar o valor de k. Menos 4k igual a menos 72 implica k ao quadrado igual a 72 dividido por 4 dá 15, 12, 13. 13? Então, deixa eu fazer conta. Péssimo em conta. Dá 1, dá 3, dá 18. Pronto. 18, né? É porque baixo 32. Isso mesmo. 18, simplificando, isso implica que k é mais ou menos, né? Isso vai passar para cá, mais ou menos. Simplificando 18 dá o quê? 3 raiz de 2. Óbvio, é o mesmo valor, é a mesma coisa que eu vou encontrar. Só que aqui é uma outra maneira de fazer. Nesse caso, mais trabalhosa, tá? Mas em outra situação, por exemplo, em que a equação fosse completa, se ela fosse completa, que aqui está no formato reduzido, perdão, se estivesse no formato geral, eu teria que primeiro encontrar o centro e o raio para depois aplicar essa ideia aqui, tá? De distância de ponto a reta. E no sistema não, sendo reduzida ou sendo geral, basta fazer o sistema de equação e forçar que nessa situação aqui, o delta, quando montar a equação do segundo grau na variável que vier, ou y ou x, a depender do meu isolamento da primeira equação, forçar que esse delta seja igual a zero. Por quê? Porque a equação é tangente. Nessas situações a equação é tangente. Se fosse uma equação, uma reta de equação secante, aí eu teria que forçar que o delta tem que ser maior do que zero. Tá? É só trabalhar com as ideias, com um raciocínio teórico em cima do assunto. Que aí você consegue manipular a álgebra a seu favor. Certo? Se liga. Bom, para finalizar a aula, a gente fez esses dois exemplos, eu vou rapidinho lá no GeoGebra para que a gente possa ver posicionamento de reta e ponto e de reta e de ponto e circunferência e de reta e circunferência, para recapitularmos um pouquinho, só rapidamente, né, as funções do GeoGebra para esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos aqui no GeoGebra, apenas para ilustrar o que vimos nas aulas anteriores sobre disposições relativas de ponto entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência. Eu vou trazer apenas um exemplo, mas vocês podem brincar bastante com o GeoGebra e trabalhar várias situações e problemas com o suporte dessa tecnologia. Olha só, suponhamos que
consideremos a equação no formato geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Foi o que eu fiz? Digitei corretamente? Claro que não, botei y elevado a menos 2x. Olha que curva bonitinha, é até bom que a gente vê isso como exemplo. Elevado ao quadrado, pronto, agora sim. Já apareceu a nossa circunferência ali. E o GeoGebra ainda transforma a equação geral que a gente digitou em uma equação reduzida, onde a gente vê explicitamente o centro e pode conferir aqui, bem bonitinho, ó, 1 e menos 1, o centro. Vamos marcar aqui o centro para ficar bem claro. Vou chamar de ponto C de coordenadas 1 e menos 1. Foi o que eu fiz? Sim, não botei o Enter. Ponto C igual. Pronto, agora sim. Está ali o nosso ponto C, que é o centro. Pronto, está aqui o centro da circunferência C. Beleza. Essa circunferência tem raio raiz de 5, ok? Em relação a C, podemos pensar num ponto A, ou num ponto qualquer, deixa eu criar aqui, de coordenadas, por exemplo, 2 e 4. Ele está externo à circunferência. Visivelmente, a gente consegue compreender isso com GeoGebra. Vou pensar no ponto de coordenadas 2 e menos 2. Ele está interno à circunferência. Vou pensar no ponto de coordenadas 2 e 1. Ele pertence à circunferência. O que nós falamos disso? Esses pontos, as distâncias desses pontos ao centro, elas têm relações, têm medidas que a gente já considerou. Olha só, basta usar o comando distância, de, por exemplo, do ponto C, que é o centro, até o ponto A. O que nós vamos obter? 5,1. Esse segmento, o que me indica é o seguinte, que esse segmento aqui, inclusive aqui, ó, já aparece, quando a gente marca o segmento com GeoGebra, já aparece o comprimento dele. É outra maneira de você ver o comprimento, a distância entre dois pontos, tá? 5,1 é uma medida maior do que raiz de 5. Se você digitar raiz de 5 aqui no GeoGebra, ó, 5 elevado a meio, que é raiz de 5. Você pode usar também SQRT, mas 5 elevado a meio, 2,24 aproximadamente pelo GeoGebra, tá? Raiz de 5. Deixa eu esconder isso aqui. Não, deixa aqui o segmento. Assim como podemos pensar na distância entre esse ponto C, que é o centro, e o ponto B. Esse valor é menor do que a medida do raio. O outro valor era maior, inclusive bem maior, porque ele está bem externo, bem afastado. Esse é menor, ele é interno, é um ponto interno. Assim como distância entre o ponto C e o ponto D deu o quê? 2,24, que é exatamente igual ao raio, esse segmento aqui. Ó, pois é um ponto pertencente à circunferência. Aqui o comprimento do segmento, já esse que é um ponto externo, tá aqui é bonitinho, tá? 1,41. Para ponto é bem tranquilo, tá? A gente viu aqui, vou apagar inclusive isso para não sobrecarregar as minhas informações e vou trabalhar com retas. Vou esconder esses pontos A, B e D e deixar apenas em evidência o ponto C. Vou traçar a reta, uma reta que seja externa, por exemplo, y igual a 3x menos mais 4, pronto, essa é externa. Ela não intercepta a circunferência, tá? Se quisermos, podemos estabelecer distância entre esse ponto C e a reta F, que está aqui. Essa distância é de 2,53, enquanto o nosso raio é de aproximadamente 2,24, um pouco externa, tá? Então, eu posso também ter uma reta que intercepte, por exemplo, a reta de equação y igual a 2x. Essa já me satisfaz, y igual a 2x, mas deixa eu botar aqui menos 1, pronto, satisfaz mais ainda. Satisfaz, está interceptando. Intercepta em 2 pontos, tá bom? Olha só, se eu calcular a distância entre o ponto C e essa nova reta que eu estou chamando de G, o que é que eu tenho? 1
tamanho, um valor, um comprimento bem menor do que o raio, 0,89 aproximadamente. E se considerarmos uma reta de equação, por exemplo, igual a menos x sobre 2 mais 2. Pronto. Essa é uma reta particular. Visivelmente, já conseguimos mais ou menos perceber que essa reta é tangente à circunferência. Ela toca em um ponto, tá? Podemos considerar e calcular também a distância entre o ponto C e essa nova reta H é exatamente 2,24, a distância do centro até o ponto de tangência, tá? Por falar nesse ponto de tangência, podemos obtê-lo usando aqui a ferramenta interseção de dois objetos e considerando essa reta tangente e a minha circunferência. Olha aqui o ponto de interseção, é o ponto E de coordenadas 2 e 1, é o ponto de interseção. Se ligarmos aqui, vamos ter um segmento perpendicular, tá? Bem nesse ponto, beleza? Se liga. Do mesmo jeito, podemos ter a interseção entre a reta G e a circunferência, que são esses dois pontos. Foi criado o ponto G e um ponto F aqui, ó, com essas coordenadas. Tá? É aquele processo que a gente faz algebricamente com o sistema de equações. E se pensarmos na interseção entre essa reta e a circunferência, o que aconteceu? Não existe a interseção, porque é externa, não tem interseção. Se calcularmos algebricamente, não encontraremos, beleza? Bom, basicamente é isso, eu não vou brincar mais, nós podemos brincar mais com a nossa tecnologia, com a nossa matemática, da geometria analítica, de posicionamentos de circunferência e reta, ou circunferência e ponto, e aprender cada vez mais também, beleza? É isso, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!